E eu acho que talvez a coisa mais cruel que o capital tenha feito nas últimas décadas é tirar da juventude a possibilidade de sonhar, a possibilidade de construir outros universos, outros caminhos. Eu penso que o mercado das distribuidoras, dessas distribuidoras que a gente tem no Brasil, na verdade está formando o público, né? Está formando um público ruim. E o que eu acho é que hoje a gente tem um campo muito limitado para isso. Porque talvez nenhuma força política hoje esteja, de fato, propondo uma mudança de paradigma. Quais filmes que a gente continua discutindo nos anos 60? A gente continua discutindo os filmes do Glauber, a gente continua discutindo os filmes do André Tonati, do Sganzella, do Rui Guerra, a gente continua falando de Vidas Secas, do Rio Zona Norte, a gente continua falando de filmes que não foram feitos nessa lógica. Esses outros filmes desapareceram. Eu acho que, primeiro é isso, aí a gente está falando de mercado, de mercadoria. 90% do dinheiro público vai para sustentar essa lógica, sustentar a lógica do capital, que são filmes que reificam os valores que já estão postos na sociedade, né? Uma sociedade violenta, sexista, racista, homofóbica. E é um cinema que, mesmo quando se mostra liberto, ele se mostra liberto na forma mercadoria. E esses espaços públicos, eles não têm nenhum sentido formativo. E aí você cobra do público que eles têm uma resposta, sendo que eles foram apartados do cinema brasileiro. Eles nunca tiveram contato com esse cinema. Você forma chegando e mostrando conteúdos que são contrários a isso. Quer dizer, achar que você vai formar, você vai passar Os Vingadores, depois você vai chegar e pôr um filme, um filme, sei lá, do Eduardo Coutinho, e o público vai chegar e reagir do mesmo modo. Não, você já estragou esse público. Você não formou o público para isso. E daí o filme é chato. É chato por quê? Porque você está sendo colocado em xeque, porque daí você tem que ser um espectador ativo, você não está acostumado com isso. Você sempre foi passivo em relação a tudo que te coloca. E aí tem mais uma outra coisa. Quando a gente separa a cultura da educação, isso é um projeto da ditadura, né? Você separa a cultura da educação e a educação é para formar para o mercado de trabalho e a cultura é para o entretenimento. Você destrói a lógica, você destrói qualquer possibilidade de país, de emancipação, de pensamento livre, né? A cultura ela tem essa força, não é à toa que ela é sempre o primeiro lugar que as ditaduras, é sempre educação e cultura, né? Que as ditaduras vão para cima. Mas é muito interessante a gente ver, por exemplo, agora que tem a ascensão do cinema indígena, quem não está colonizado pela lógica da TV e da Netflix e dessas coisas, quando eles chegam e têm contato com a imagem, começam a construir imagens, eles têm muito mais liberdade do que os estudantes de cinema que eu vejo aqui nas diversas universidades. Tem um olhar muito mais livre, e isso resulta em filmes muito mais libertos. Então, a gente precisa de um processo de descolonização do olhar, né? E isso parte também de um processo formativo, que eu acho que deveria vir desde a escola. A gente está vendo agora uma catástrofe ambiental, quer dizer, a gente tem um congresso que o tempo inteiro está chegando e destruindo toda a legislação ambiental. Eu trabalho muito na Amazônia. Cada vez que eu volto, por exemplo, para o Acre, a floresta está mais longe da cidade. É mais destruição e mais gado e mais soja para exportação. Quer dizer, a floresta é cheia de comida, a floresta é cheia de visões, de inspiração, de paisagens maravilhosas e de saúde. Para que eu vou enfiar um shopping dentro da floresta? Só se eu estiver querendo ganhar uma grana em cima das pessoas que vivem dentro da floresta. Enquanto a gente não quebrar essa lógica, a gente também vai ser um cinema colonizado.
um cinema que quer fazer parte do cinema estrangeiro, quer participar disso, fica sonhando em participar do Oscar, toda essa bobageira, e não participa de um projeto que, na verdade, tem que ser contrário a essa lógica, tem que combater essa lógica, né? A gente precisa também, eu acho que quem produz precisa também sair da lógica da mercadoria um pouco. A gente está o tempo inteiro, a gente está acelerando as coisas. E quando a gente acelera as coisas, as pessoas ficam hipnotizadas e não pensam. Elas ficam muito incomodadas com o tempo mais lento, porque o tempo mais lento faz elas pensarem e colocam num lugar incômodo. Eu acho que, no final das contas, as salas que a gente tem disponível refletem isso. É um erro que eu posso falar tranquilamente, porque o cinema em si ele não constrói. Ele pode, mas ele não pode, ele tem pouco poder de construção. A gente não tem uma TV pública de verdade. A gente tem uma TV estatal, mas a gente não tem um projeto de TV pública que atenda ao povo brasileiro, que mostre a diversidade do país, que mostre a diversidade das pessoas, que faça as discussões importantes do país, que não sirva só para propaganda do governo. A gente não tem esse projeto maior. Aí o Ninão para o carro em frente ao boate de samba. A gente pode passar para a cena. Só um toquinho. Na verdade, você pergunta para ele, você fala, na hora do vamos ver, você acha que ela vai ficar com quem? Isso. Com você, como segurança ou com o dono? Ou com o dono da feira. Nossa. Agora a gente pode ir para a cena 41. Eles voltam para o carro, o Ninão para em frente de algumas câmeras. Ixi, o meu parou na 40. É que é o outro arquivo, eu acho. É outro arquivo? É, que ele dá continuidade. Tá, peraí. Tiago é coordenador nacional do projeto Arte Emancipa, núcleo de formação em cinema e teatro organizados pela rede Emancipa de Educação Popular. O Arte Emancipa, ele nasce de uma vontade, primeiro, de uma percepção, justamente de que se a gente não começa a trabalhar na base, o olhar, e começa a chegar a fazer essa discussão nas pontas, então a gente atua hoje no Grajaú, a gente atua, a gente tem ali nossa base no Bexiga, mas com alunos e alunas de todas as pontas, né, da cidade, inclusive pessoas do interior que vêm, né, fazer o curso. Então a ideia é tem o central para chegar de todas as áreas, mas também tem um na ponta, no extremo sul. E a ideia é criando outros polos, né, de formação do olhar, né, de apresentar outras coisas. E é muito interessante que quando a gente apresenta outros conteúdos, outras formas, né, para alunos, quando eles veem isso, eles têm contato com isso é libertador. Isso é extremamente instigante. E eles passam a buscar fazer coisas diferentes também quando eles vão chegar e tentar fazer os seus filmes. Não é necessariamente criar diretores de cinema, não é isso necessariamente, mas é criar olhares críticos em relação ao audiovisual, porque a gente vive numa sociedade que é mediada pela imagem. A ideia da Rede Emancipa e acho de diversos outros movimentos de base, é chegar e fazer esses encontros em termos de discussão, de abrir a cabeça, de mostrar as questões, seja questões da história do país, seja questões da política, seja questões da nossa vida social, seja também questões da arte. O Arte Emancipa é isso, basicamente. Ele é um laboratório de experimento teatral e de cinema que caminham juntos, né, para a gente chegar e criar coisas. É triste, é triste ver um jovem pelego, sabe, um jovem que já pensa como um velho, assim, e tantos velhos têm a cabeça mais livre. Eu vejo assim uma cineasta com a Paula Gaetan, Helena Inês, né, pessoas que estão assim
vivas, né, e produzindo e pensando livremente, e vejo jovens pensando da forma mais reacionária, né, e triste. São jovens tristes, porque foi tirada deles a possibilidade de chegar, de sonhar, de pensar além. E sonhar não é sonhar com dinheiro, isso não é sonho. Né? Sonhar é poder pensar um mundo além do que você vive, que outra possibilidade de se relacionar com as pessoas é possível, e construir isso no seu cotidiano. Um circuito que não depende de uma lógica que é completamente avessa à ideia de mercado. Os filmes não como mercadoria, mas os filmes como cultura. E como cultura significa um bem que é coletivo, não mais um produto. Eu acho que, e não é à toa que o Arte Emancipa, por exemplo, ela fez esse ano a comissão de frente do Cordão da Mentira, que é outro coletivo de coletivos, que também não tem finalidade, não tem, além de contestar, de ir para a rua, contestar artisticamente, contestar, não sei se já foram no Cordão da Mentira, mas ele é um grande ato de rua, né, com sambas compostos de sambistas de primeira grandeza, compostos para o desfile, discutindo a violência do Estado do passado e do presente, com diversas intervenções teatrais, intervenções de rua, né, várias alas de movimentos sociais, compõem, é um ato muito bonito. Né, era uma comissão muito parecida com as escolas de samba, né, na lógica, e que foi muito bonito. Assim, então, eu acho que esses diversos encontros, porque é isso, o Cordão Mentira também é encontro de movimentos sociais, de movimentos artísticos. Eles criam espaços de liberdade e espaços também onde a gente pode se relacionar com as pessoas de uma forma muito livre, que a gente pode gostar das pessoas, que a gente pode amar livremente, no sentido, sabe, de ter uma irmandade mesmo, de ter um cordão, né? uma forma de se juntar para pensar uma luta coletiva que está para além do interesse pessoal, do interesse imediato. Né? E acho que só isso existir, sair todo ano, por 12 anos, já é uma forma de concretizar uma utopia lá de trás, que a gente pensava que era impossível. Né? Então eu acho que é esse o sentido que eu vejo na arte também. Tiago Mendonça, diretor de cinema, crítico e jornalista, começou a sua jornada no audiovisual desde muito cedo. Ele explica que a sua relação e amor pelos filmes vem desde a sua infância. Bom, eu acho que eu venho de uma família de cinéfilos. Então, muito, por exemplo, minha relação com minha mãe era mais da escrita, da leitura, da literatura. E com meu pai era ir assistir filmes. Meu pai gostava muito de filmes, eu lembro foi com ele que eu vi pela primeira vez 3 filmes seguidos, e ia na Mostra Internacional de Cinema, que é mais, eu tenho 48 anos, se não me engano. Então eu ia desde criança na mostra com meu pai e assistia. Para mim era fascinante isso, né? Ver filme mexicano, depois um filme russo, depois um filme iraniano. E na época, ainda que eu era criança, você ficava na sessão, você pagava uma sessão e você ficava assistindo os filmes. Você não pagava por sessão, então você sentava ali na sala e você ficava. Eu lembro de ver nos cinemões ainda do centro de São Paulo a mostra. E era era um diálogo que eu tinha com meu pai, que foi importante para mim, um diálogo silencioso que a gente tinha. E eu acho que essa paixão por cinema, ela veio muito cedo, então. Né? Eu lembro ainda da época da videolocadora, né, que você tinha os filmes VHS, e por incrível que pareça, eu acho que tinha uma possibilidade muito maior, porque quando você entrava na locadora, era material, você via as coisas aqui, uma atrás da outra, e você escolhia, você tinha essa possibilidade.
e era meio, tava lá os filmes de arte, os filmes, eu lembro na época eu era criança, tinha os guias de vídeo também, 10 mil filmes, 5 mil filmes e tal, e daí tinha os filmes que eram considerados os melhores filmes e tal, e daí você ia, de certa forma, se tentando se localizar dentro disso e criando seu gosto. Eu acho mais fácil do que hoje, porque hoje eu penso as coisas ficam muito dispersas, e é difícil você começar a seguir um caminho para conhecer as coisas. Mas também eu era adolescente do início, dos anos 90, que um momento em que você tinha, em que o cinema brasileiro foi destruído pelo governo Collor, né? Todas as formas de proteção e de financiamento, e você ficou um vácuo, né, de muitos anos, e aí as produções chegou a ter anos de você ter 2 filmes produzidos no Brasil, 3 filmes. E uma coisa que me marcou muito, aí das sortes, né, que a gente tem na vida, uma amiga da minha classe era filha de um cineasta, que é o Carlos Eschenbach, que é um dos grandes, né, diretores de cinema brasileiro, e eu conheci ele muito cedo. E como eu era já cinéfilo, já, né, de gostar muito das coisas, o Calão meio que me adotou, assim, e me passava muita coisa. Assim, ele chegava, você já viu os filmes do Nazi Oshima? Aí eu falei, não conheço. Seu burro! Daí chegava e me passava um monte de VHS, eu chegava, eu assistia, lá devolvi para ele, e eu fui conhecendo muita coisa, também de cinema brasileiro, por exemplo, Bang Bang do André Tonati, que é um filme que me marcou muito, eu vi das mãos do Calão, e isso foi um privilégio. Então eu tive essa chance de muito cedo ter um mestre, né, uma pessoa que também, eu lembro quando ainda adolescente, acho que isso foi, eu não lembro exatamente o ano, mas ele lança um filme, um dos poucos filmes brasileiros lançados naquele ano, que é a Alma Corsária. E aí eu vou assistir a Alma Corsária e de repente eu vejo um filme que está falando da minha cidade, está falando numa linguagem muito particular, falando de poesia, falando de criação, falando da ditadura, falando da resistência, falando de amizade, falando de amor, de uma forma muito livre. E, pô, mas, quer dizer, é uma pessoa que eu conheço, pode chegar e fazer isso, fazer um filme tão potente, né, tão livre. E aí, isso também isso me abriu a cabeça, no sentido de falar, bom, se o Calão faz isso, se eu estudar muito, se eu me esforçar muito, eu posso um dia fazer meus filmes do jeito que eu quero. E, de certa forma, ele me incentivou também muito a isso. Aí tem as diversas escolas também que se vai aprendendo. O samba, para mim, foi um lugar onde eu aprendi muito sobre uma ideia de cultura, né? Sobre o estar em roda, sobre o compartilhar, sobre a generosidade de você chegar e lidar o samba como cultura, não só como o gênero musical, né? O samba é maior do que isso, né? E, de certa forma, ali eu aprendi muito da forma como eu fui configurando. Não é à toa também que eu fiz alguns filmes sobre samba depois, né?
em ficcionais falando das pessoas com quem eu convivi, de certa forma, né? Mas ali eu consegui forjar uma ideia de cultura aonde é por isso também que para mim é tão importante, ao mesmo tempo que eu estou fazendo filmes, participar de um projeto de formação, né, de educacional, né, com projetos junto com os movimentos sociais e construir esses espaços, porque eu fui forjado por isso também. E também no teatro, né, eu fui acolhido pelo Folias, tive um grande professor, que foi o Reinaldo Maia, já falecido, um dramaturgo da maior qualidade, que me ensinou muito, muito mesmo, assim. Me ensinou, inclusive, nas suas broncas e na forma como ele chega e de repente pegava uma peça que eu tinha escrito e falava, olha, isso aqui tá uma merda, né? E com muita sinceridade, mas com muito amor também. E me fazia ver o porquê, o que me faltava. E o que me faltava era a vida, era experiência, era olhar com os próprios olhos o mundo. Então, para mim, o meu caminho ele é um pouco torto, no sentido de não foi a universidade, não foi a vida, né? Lógico que na universidade, por exemplo, eu fiz um ano quase 2 anos de faculdade de cinema na Universidade de Brasília. O que me importa da Universidade de Brasília é ter conhecido alguns amigos que eu segui construindo coisas juntos. Acho que um dos meus principais parceiros e amigos, até amigo de vida, parceiro de vida, é o Adilei Queiroz, que é um cineasta de Ceilândia, que estudou comigo na Universidade de Brasília. Mas, enfim, acho que minha trajetória depois foi daí também construindo no cineclube, com os movimentos e também buscando um caminho próprio, particular, uma linguagem própria. E eu aprendi muito com quem veio antes de mim, com algumas pessoas que eu convivi. Eu sempre acreditei um pouco que a obra que te fala o caminho e não você vem pré-formatado no eu quero fazer filme como tal pessoa. Eu nunca busquei isso, eu busquei o que o filme tinha a me dizer e daí eu podia chegar e usar algumas referências, mas era o que eu estava pensando que me ditava a forma. Acho que isso sempre foi o meu método, até hoje, né? Falando de tal coisa, e acho que por isso também meus filmes são muito diferentes entre si, apesar de ter ideias, valores que estão sempre presentes, porque também é o que eu sou, mas formalmente eles são muito diferentes, acho que um pouco por isso, porque é o contexto do que eu estou fazendo que vai me falar um pouco como eu vou fazer também. Samba da minha terra deixa a gente mole. Oi, samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta todo mundo mole. Quando se canta todo mundo mole. Quem é rico também mole. Quem é pobre também mole. E quem é moço também mole. E quem é moça também mole. E as crianças também mole. E os velhos